Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, vamos continuar nossa leitura do livro A Voz Interior de Paul Becker. Foi um livro que eu ganhei do meu psicólogo e para eu ler, né? Ele disse que ia me fazer bem ler. E ele disse que era um livro interessante, né? E realmente é um livro interessante, né? Então a gente parou na página 45, aí a gente vai continuar da página 46, tá? Vamos lá. 3. Tabela 4. O que se sente ao ouvir vozes? O que as pessoas nos contam sobre as vozes que ouvem? Elas parecem sair do ar. Pode estar na sua cabeça. Pode estar no seu corpo. Pode ser a sua própria voz. Pode ser a voz de outra pessoa. Pode haver mais de uma voz. Podem ser uma mistura entre masculino e feminino. Pode ser críticas. Pode ser amistosa. Você pode ouvir assovios ou lamentos. Pode variar em potência e frequência de um dia para o outro, e por longos períodos. O que as pessoas contam que sentem ao ouvir vozes? Algumas pessoas acham as vozes úteis, outras não. Algumas positivas. Elas servem de companhia, elas podem lhe animar e lhe fazer rir. Uma boa voz pode lhe ajudar contra uma ruim. Elas podem lhe ajudar a lidar com coisas ruins que acontecem nas suas vidas. Elas podem lhe dar prazer sexual. Elas podem fazer você se sentir especial. Algumas negativas. Elas podem ser muito repetitivas. Elas podem causar paranoia. Elas podem ser perturbadoras. O que dizer sobre crenças perturbadoras? Pessoas diferentes chamam esta experiência por nomes diferentes. Os médicos dizem que significa ter ilusões. Algumas pessoas descrevem como falsas crenças, porque esta experiência pode perturbar e atrapalhar sua vida ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, estas crenças podem ser um conforto. O que elas podem ser? Você sente que todo mundo está desajustado. Você não. Você sente que as declarações que vê na TV e ouve no rádio se referem a você. Você sente que todos estão contra você, algumas vezes chamado de complexo de perseguição. 4. É difícil explicar. É difícil explicar o que é ouvir vozes, especialmente se nunca passou por essa experiência. Por exemplo, a palavra vocação significa seguir um chamado. Em outras palavras, ouvir uma voz e agir nela. Isto não é o que a maioria das pessoas quer dizer quando dizem que tem uma vocação. Porém, esta é a razão do significado da palavra. De fato, muitas pessoas historicamente importantes declaram ter ouvido vozes que serviam de inspiração para eles. Porém, para muitos, as vozes podem estar presentes o dia inteiro e ter por efeito de impedir que façam coisas no seu dia a dia. As vozes também podem punir o ouvidor, se eles não fizerem o que ela quer. Ouvir vozes é muitas vezes considerado perigoso porque as vozes são conhecidas por dizer às pessoas que cometam assassinatos e se machuquem. E existem até exemplos fantásticos sobre isso. 5. Em suma, há muito preconceito e dificuldade a serem superadas se alguém tentar explicar. Porém, a experiência de ouvir vozes não é tão estranha como em geral se pensa que é. Primeiro, pode ser o mesmo que ouvir uma voz normal passando pelos seus ouvidos, sendo que a diferença é que a voz não tem causa física. Porém, como vozes normais, há uma variedade de toda experiência
têm suas diferenças. Por exemplo, deixar um parceiro sem ajuda, ser incapaz de falar sobre as vozes, permanecer em silêncio e, consequentemente, isolado das outras pessoas. Você pode achar que já teve essa experiência, mas tem certeza? Você já passou pela experiência de ouvir alguém chamar o seu nome somente para descobrir que não existe ninguém lá? De fato, a pesquisa mostra que, especialmente em pessoas recentemente enlutadas, não é incomum a experiência de ouvir vozes da pessoa que acabou de morrer. Esta não é a única explicação de como ela é. Assim como ouvir vozes pelos ouvidos, as pessoas também ouvem vozes como se fossem pensamentos estranhos na mente, vinda de longe. Isto não é o mesmo que uma ideia em que a pessoa acabou de inspirar, que a pessoa geralmente reconhece como se estivesse saindo delas. Ao invés, os pensamentos não são delas e parecem vir de fora da sua consciência, como uma telepatia. Um bom exemplo disso é a tentativa de lembrar-se da rima de uma música, em que você se dá conta repetindo de forma inconsciente e aquilo fica na sua cabeça o tempo todo. Você se descobre cantarolando a música. Você nunca tomou uma decisão de começar a pensar sobre ela e acha difícil parar de pensar nela. A diferença entre a melodia e a voz pensada, que parece como palavras na sua mente, é que ela pode continuar falando com você de forma coerente e até envolvê-lo numa conversa. Você não é responsável por ela e não tem nem ideia o que esta voz vai dizer em seguida. 6. Pensamentos sem palavras, visões, cheiros, gostos e sonhos. Existem muitas formas diferentes de ouvir vozes. As vozes podem ser sentidas dentro da cabeça, de fora da cabeça ou até do corpo. Pode ser uma ou muitas vozes. A voz pode falar com você ou sobre você. Existem outras formas de ouvir vozes. Algumas delas fazem com que frases, ouvir vozes, pareça uma descrição fraca e talvez algum dia encontremos uma melhor, porque ela não é nunca a mesma para todos. Por exemplo, algumas pessoas experimentam pensamentos não verbais, imagens e visões, paladar, olfato e tato, todos sem nenhuma causa física, e todas as sensações que eles não puseram para dentro deles. Vozes podem ouvidas como sonhos. Todos nós sonhamos e experimentamos palavras, imagens e até sensações. Quando estamos entediados, podemos adormecer e ter um sonho curto. Quando sonhamos, todo tipo de coisas estranhas pode acontecer para nós. Ainda assim, acreditamos que eles estão realmente acontecendo conosco? Ouvir vozes pode ser assim, um sonho acordado, porém algo que se experimenta como se fosse real. O que as vozes nos dizem e o que você pode fazer. 7. O que as vozes nos dizem e o que você pode fazer. O que as vozes fazem? As vozes podem variar do muito patológico e indesejável até serem consideradas uma faculdade ou um presente. Muitas pessoas, mesmo aqueles incomodadas pelas suas vozes, não gostariam de parar de ouvir vozes. As vozes podem ser patológicas para algumas pessoas, porém, também pode preencher uma função psicológica útil. Muitas vozes diferentes. O que as vozes dizem? Que mensagem elas trazem? Geralmente não existe somente uma voz que diz o mesmo tipo de coisas o tempo inteiro. Por haver várias vozes, uma diferente uma da outra, uma delas pode dizer coisas agradáveis e estar ao seu lado, enquanto que a outra não.
Algumas vezes uma voz pode ter uma personalidade completa e ser rapidamente conhecida pela pessoa que ouve a voz como uma pessoa específica, viva ou morta, ou algum espírito conhecido ou um ser como Deus ou demônio. Outras vozes poderão ter pouca personalidade e a pessoa que está envolvido, o que é dito não poderá largar por alguma pessoa, em particular, ou um ser ouvir. Outras vozes poderão ter pouca personalidade e a pessoa que está ouvindo o que é dito não poderá largar por alguma pessoa, em particular, ou um ser. Ouvir vozes é como ouvir trechos aleatórios. As piores notícias. Algumas vozes são mais agradáveis que outras. As menos agradáveis podem abusar das pessoas que as ouvem, dizendo que esta pessoa não é boa, sem responsabilidade, danosa, estúpida, sem valor. Elas podem dizer esse tipo de coisa continuamente e de forma monótona. As vozes também podem dar ordem às pessoas que elas sentem que devem obedecer, porque as vozes controlam o corpo da pessoa. Por exemplo, as vozes também podem fazer com que as pessoas fiquem descontroladas ou sintam dor. Ainda não está bom. Por outro lado, as vozes podem ser constantes ou ocasionais, interrompendo com comentários insignificantes e sem valor, tais como isso não é uma boa ideia, isso não vai funcionar, ele é um deles, e assim por diante. As vozes também podem argumentar alguma coisa com aparente consciência e sabedoria. Aparentemente elas sabem tudo, porém o ouvidor de voz pode achar que a informação é falsa. Por exemplo, as vozes dizem que se você enviar uma carta para alguém pedindo algo, aquela pessoa fará o que você quer. Quando isso não acontece, pode causar uma grande desilusão. As boas novas. Pode haver um lado agradável em ouvir vozes. Algumas vezes a sabedoria aparente é real e as vozes, ou alguma delas, podem parecer inteligentes. Ouvidores de vozes relatam que elas lhe contam coisas que não sabiam ou que não poderiam resolver sozinhos. E então as vozes ajudam muito. Para algumas pessoas, esta experiência é considerada uma dádiva, algo como uma percepção valiosa, ou até percepção extrasensorial, podendo-se confiar nas vozes. As vozes podem ser inteligentes, espirituosas, engraçadas e incríveis. Eles podem ser internamente um mecanismo para lidar com as vozes. O que as vozes dizem corresponde ao efeito que o mundo social e emocional tem sobre o ouvidor de voz. Muitas vezes as vozes comentam como o ouvidor está vivendo o mundo, e assim as vozes podem ser um mecanismo de defesa contra a derrota ou sentimentos proibidos. Muitas vezes as vozes estão relacionadas à história da vida, que pode ser recente ou um trauma de infância, e as vozes falam de impotência e injustiça. 8. As vozes e o seu relacionamento com o ouvidor de voz. Com base no que os ouvidores de vozes nos contam, acreditamos que ouvir vozes é considerado um evento significativo, real, apesar de algumas vezes ser doloroso, temeroso ou esmagador, que falam com a pessoa de forma metafórica sobre as suas vidas, emoções e ambiente. Marius Home e Sandra Yescher descobriram que pessoas que estão passando por angústias resultantes de agressões ou vozes dominantes muitas vezes conseguem reconhecer nas suas vozes aquelas dos seus agressores, e elas têm o efeito de atacar os seus sentidos ou autoestima e valor.
Porém, não se deve esquecer que algumas pessoas experimentam vozes prestativas e orientadores, que também surgem dos períodos de trauma e estresse. Tendo descoberto este tipo de relacionamentos, o próximo passo deles consiste em desenvolver técnicas para ajudar ouvidores de vozes a focar nas suas experiências e conhecer melhor as suas vozes. Amém, meus irmãos. Vamos parar aqui. Vamos parar na página 49. Aí na próxima a gente lê da página 50. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado da leitura. Bem, pessoal, eu pretendo trazer livros de filósofos também, né? Trazer livros do Rousseau. E também tem um livro que eu gosto muito de ficção científica, que se chama A Batalha do Apocalipse, do escritor Eduardo Spohr. Eu também pretendo trazer esse livro para cá para o canal. É isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado da leitura. E até a próxima leitura. Fiquem com Deus. Tome seus remédios. Façam suas terapias. Tá? E se você não tem problema psicológico, mesmo assim procure ajuda psicológica para lhe ajudar a passar o dia a dia. Às vezes a gente passa o dia a dia com tanta pressão, né? É problema de um lado, é problema de outro. E a gente precisa conversar. A gente precisa desabafar. Né? A gente precisa falar o que está sentindo. Né? Para alguém que pode nos ouvir, que pode dar um conselho bom. Então, procure ajuda psicológica, procure um tratamento, faça um tratamento. Tá bom? Cuide da sua saúde física e da sua saúde mental. Principalmente da mental. Porque se o seu corpo, se a sua mente, se o seu corpo não está bem, mas sua mente está bem, você segue. Mas se seu corpo está bem e sua mente não está bem, infelizmente, às vezes você não consegue seguir. É a realidade. O ideal é cuidar do corpo, cuidar da mente. E mais ainda, da mente. Cuide da sua psique. Cuide da sua mente. Até a próxima leitura. Fique com Deus e obrigado por estar no canal. Tchau.